Bom dia, queridos irmãos. Hoje, dia 22 de março de 2020, nós estamos aqui na Igreja Batista de Bom Retiro. Nesse domingo, são 10 horas da manhã e nós vamos começar o nosso culto online. E eu quero começar esse momento orando, consagrando as nossas vidas ao Senhor Jesus, estabelecendo a autoridade do nosso Senhor sobre as nossas vidas e sobre a tua casa. Feche teus olhos aí, me acompanhe nessa oração aonde você está. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, nós queremos consagrar esse dia ao Senhor, estabelecer a autoridade, o domínio do Senhor nesse lugar, em cada casa que nos assiste aí pela internet, declarar, Senhor, que o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, fiel, cuidadoso, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor é soberano, o Senhor reina soberano sobre todas as coisas, Pai. Senhor, queremos te pedir que nessa manhã, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, alinhando as nossas vidas, esteja aquietando os nossos corações, esteja trazendo uma palavra que venha de encontro às nossas necessidades. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja sondando cada vida que está aí nos assistindo pela internet, cada um que está aí desse outro lado, mas para o Senhor é Deus do perto e o Senhor é Deus aí também do longe, onde cada um está, e que essas palavras que hoje aqui sejam ministradas, alcance cada vida aí que está nos assistindo, cada família, cada casa, cada lar, Senhor, e que a palavra de hoje venha realmente aquietar os corações, Senhor, e eu repreendo todo o espírito contrário ao Espírito Santo do Senhor nessa manhã que a tua palavra vai ser ministrada. Senhor, que toda incredulidade caia por terra em nome de Jesus, todo, Senhor, surdez espiritual, toda apatia, toda intranquilidade, todo medo, tudo aquilo, Senhor, que cada um possa estar passando hoje, nessa manhã, declaramos que vai haver cura, vai haver transformação, vai haver renovação, famílias, Senhor, serão quebrantadas, vidas transformadas, vidas vão se render ao Senhor Jesus e serão salvas para a honra e glória do teu nome, Pai. Fica conosco, nós consagramos esse domingo ao Senhor e declaramos, Senhor, que as suas palavras vão gerar vidas nas nossas vidas, e eu abençoo cada um que nos assiste aí pela internet, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, graça e paz. Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e eu quero dizer para você que nós estamos ao vivo pelo canal IBBR e também pelo canal Oswaldo Lobo do YouTube. Então corre, pega copia esse link e manda aí através do teu WhatsApp para todas as pessoas que você conhece e diz assim: o culto na igreja mais aleluiada começou e você não pode perder. Nós, em tempos de Covid-19, essa pandemia, e obedientes à Organização Mundial de Saúde e também às autoridades constituídas no nosso estado e no nosso país, nós decidimos, como igreja, a diretoria da igreja, em suspender os cultos presenciais, mas os cultos continuam na sua casa. Então chame a sua família, não deixa ninguém de fora, para que esse tempo que a gente vai ter junto aqui seja um tempo abençoador para a sua vida. Eu quero pedir para que você seja muito obediente, que você proteja a sua família nesse momento, que você saia o mínimo possível. A Bíblia diz que quando a praga veio visitar o Egito, não ficou ninguém passeando pelo Egito. Não, eu sou crente, eu sou servo do Senhor, sou ungidão, eu vou sair e vou ficar caminhando pelo Egito. Não, todo mundo entrou em casa, pegaram o sangue do cordeiro, lançaram sobre os umbrais, e a praga não teve poder em quem estava dentro de casa. Então, permaneça assim dentro de casa. Eu quero dizer para você que a Igreja Batista do Bom Retiro tem compromisso com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo, e nós vamos continuar alimentando o rebanho. Então, só para você entender, hoje, dia 22, 10 da manhã, agora já são 10h10, hoje, dia 22, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a transmitir todos os cultos ao vivo. Mais tarde, às 19 horas, teremos uma outra mensagem, diferente dessa mensagem que estamos ministrando agora, também pelo canal IBBR, também pelo canal Oswaldo Lobo. Segunda-feira,
descanso. Terça-feira nós temos aqui o CR às 20 horas ao vivo. Depois temos o quarta-feira, na quarta-feira também às 20 horas ao vivo. Na sexta-feira nós estendemos um culto para as famílias. Então, 20 horas de sexta-feira haverá um culto ao vivo aqui para você e para a sua família. Também, de novo, no domingo de manhã, sempre às 10 das 19, até que a gente possa voltar a se reunir. Assim que nós recebemos uma orientação de que essa praga cessou, nós vamos voltar a nos reunir aqui em Curitiba, Paraná. O nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simões, 1772. Amém? Nós decidimos há uma semana atrás, construir ou reformar, aumentar o nosso templo. Nosso templo hoje, ele está dentro do limite da nossa capacidade, então nós precisamos aqui aumentar o templo e você pode participar disso. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, eu quero ler um texto com vocês, está em 2º livro de Samuel, capítulo 24, verso 24 e 25, e diz assim: mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos ou sacrifícios que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Eu quero sublinhar essa frase. Ele oferece sacrifícios que são caros a ele, e então Deus ouve a oração, recebe aquele sacrifício e faz cessar a praga sobre todo Israel. Quando nós trazemos ao Senhor dízimos e ofertas, nós não estamos trazendo dízimos e ofertas nem para a igreja, nem para o reino de Deus, estamos trazendo para o Senhor. E o Senhor que recebe o sacrifício, Ele sabe quanto custa cada centavo, cada real que você dedica ao Senhor. Ele responde do céu. É uma maneira muito interessante de você enxergar a Bíblia, é ver como é que Deus fala com as pessoas ou responde às pessoas diante do altar. É diante do altar que aquela viúva pobre é enxergada por Jesus. É diante do Senhor Jesus, quando Ele recebe aquele nardo caríssimo de perfume, que é derramado sobre Ele, que Ele faz com que a memória daquela mulher seja trazida até os dias de hoje. É diante do altar que o sacrifício é colocado e que a atenção de Deus está. Então eu quero convidar você, que nesses tempos tem ficado longe da igreja, mantenha a tua fidelidade no Senhor, porque Deus é um Deus que se mostra fiel ao fiel. Então, você que é membro dessa igreja, você pode devolver os dízimos através da nossa conta bancária, você pode devolver os dízimos através dos nossos app. Nós temos um app IBBR Curitiba, que você pode baixar gratuitamente pelo App Store, pela Google Play. Você vai lá e baixa IBBR Curitiba, você vai estar por dentro de todas as informações, de todos os avisos que a gente tem dado. E também, eu quero convidar você, que não faz parte da igreja, mas que quiser ofertar, que você possa participar. Nós estamos vivendo um tempo de arrecadação para o aumento do templo. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, que mostra como você pode participar. Esse vídeo, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o app da igreja. Você baixa o app IBBR, aí você, no primeiro passo, você entra no app e clica em contribua, tem um coraçãozinho, porque Deus ama o que dá com alegria. Clica em oferta da reforma, e depois você adiciona o valor da contribuição a partir de R$30. Você pode colocar qualquer valor a partir de R$30, 50, 100, 1000, o que você quiser. Depois você clica em pagar lá em cima, preenche os seus dados. Você não vai precisar preencher só o seu CPF, porque o seu nome já estará lá com o seu e-mail. Você vai aplicar em próximo e você vai escolher se você quer pagar através do cartão de crédito ou através do boleto. Se você clicar no boleto, você vai então baixar, visualizar o boleto, pode pagar pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, pelo Itaú, pelo Santander, pelo Bradesco, pelo banco de sua preferência. Se você escolher pagar pelo cartão de crédito, você já pode escolher lá em 12 vezes ou 24 vezes, ou quantas vezes estiver disponível, mas esse valor, ele não vai tirar o teu limite. Pelo contrário,
O seu limite vai continuar livre, o nome disso é pagamento recorrente. Então, todo mês aqui ele vai falar, então faça um voto ao Senhor, ajude essa igreja a expandir o reino de Deus, ajude essa igreja a continuar levando. Eu faço um esforço tremendo aqui, toda semana, nós temos 3 ou 4 mensagens aqui para abençoar a sua vida. Essa semana vão ter 5 mensagens no tempo de coronavírus, para abençoar, mensagens poderosas, que vão mudar a sua história. Então, participe, ajude a gente. Pastor, eu quero dar mais de 30, você pode dar 40, pode dar 50, pode dar 100, pode dar 1000, pode dar quanto Deus quiser mover teu coração. Todos os recursos aqui são tratados com toda a lisura. Nós temos aqui um CAF, que é uma comissão de recursos da igreja, que administra com uma maneira idônea, honesta e com lisura, tá bom? Então, Deus abençoe. Eu quero orar agora por você. Se você já fez o seu depósito, se você já fez a sua transferência, eu quero orar também pelas famílias. Então, quero convidar você para que você abrace sua esposa, abrace seus filhos aí agora, junte toda a sua família. Quero convidar os pastores aqui, pastor Marcos, também o pastor Quecos. Pastor Marcos é pastor de famílias da nossa igreja. É uma bênção esse homem de Deus. E agora chegou para a gente também aqui o pastor Quecos. Ele veio lá da 2ª Igreja Batista, lá de Ponta Grossa, também conhecido como Igreja Batista Aliança, né? Está vindo para aqui, ele saiu de Ponta Grossa, agora ele é pastor aqui com a gente, no rebanho da gente. Veio com a Cláudia, sua esposa, com a Johanna, sua filha. Nós vamos orar pela sua família e vamos orar também, dedicando os dízimos ao Senhor. Bom dia a todos, vamos orar? Jeremias, o profeta Jeremias, ele vai dizer para nós, ele vai nos ensinar algumas coisas, e a palavra de Deus diz, clama a mim que eu vou responder. Eu vou responder a vocês, então vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a resposta do Senhor nessa manhã, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Eu sei que às vezes essa aflição, essa angústia de tudo que está acontecendo, tenta roubar nossa alegria, até mesmo de adorar o Senhor, mesmo em casa, mesmo em família. Então vamos orar. Coloque a mão no teu coração, abrace a tua família, abrace tua esposa, teus filhos, e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante do Senhor, Pai. Quando nós olhamos para as circunstâncias daquilo que nós estamos vivendo, Pai, hoje estamos em quarentena, pessoas ficando em casa, mas não é o fato de nós estarmos em casa que nós vamos deixar de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor. Pelo contrário, Pai, esse momento a nossa fé é fortalecida no Senhor, uma fé de realmente que mova montanhas, Pai, diante de toda circunstância que nós estejamos vivendo. Nós queremos agora, em nome de Jesus, invocar o nome do Senhor, clamar pela presença do Senhor na nossa casa, na nossa família, Pai, em nome de Jesus. Dizer, Senhor, que nós não sabemos viver sem o Senhor. Pai, nós vivemos perdidos quando nós não estamos com o Senhor. A nossa família, Pai, ela é bendita por causa da presença do Senhor. Então, Pai, se faz presente na nossa casa nessa manhã, se faz presente na nossa história, se faz presente no meio da nossa família, Pai. Em nome de Jesus, que esse tempo sirva realmente para nos fortalecer no Senhor e no braço forte do Senhor. Nós nos apegamos ao Senhor. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. Nós cremos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos liberar uma palavra de bênção sobre cada família que nos assiste agora, pela internet. Sopra o fôlego de vida nessas casas, Pai. Relacionamentos que estavam falidos, casamentos que estavam falidos, Pai. Posso agora, em nome de Jesus, receber o sopro divino, o sopro de vida da parte do Senhor em cada casamento, em cada história, Pai, em nome de Jesus. O relacionamento dos pais, dos filhos, Pai. Traz paz, Deus. O que falta hoje, Senhor, nas nossas casas, no meio das nossas famílias, Pai, é a presença do Senhor. É isso que tem faltado, Pai. Nós queremos, ó Pai, nessa manhã pedir que a presença do Senhor seja real, seja verdadeira na nossa família. Pai, nós como homens, ó Pai, como sacerdotes, Pai, nós nos levantamos para abençoar nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Abençoar as nossas esposas, abençoar os nossos filhos, abençoar, Senhor, os nossos mantimentos, abençoar, Pai, o fruto do nosso trabalho, daquilo que o Senhor tem nos dado nas nossas mãos, Pai. Que nós sejamos homens íntegros, homens cheios do Teu Espírito Santo, homens que conduzam a família, Pai, por caminhos de fé e de esperança, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também as mulheres, ajudadoras idôneas, aquelas que estão ao nosso lado, que caminham conosco,
na direção daquilo que o Senhor tem dado para nós, Pai. Abençoa os nossos filhos, nós repreendemos todo espírito de rebelião, de rebeldia no meio da nossa casa, nos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, que haja paz, que haja harmonia nos nossos lares, Pai. É isso que nós desejamos, Pai. Ver a nossa casa sendo realmente uma extensão da igreja, a nossa casa seja realmente uma extensão da presença do Senhor, que a nossa família possa refletir para os nossos vizinhos, possa refletir para as outras pessoas, Pai. A presença do Senhor possa refletir o amor de Cristo, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, para que possamos, ó Pai, sair dessa crise muito mais fortes, Deus, do que nós entramos, muito mais fortes por causa da presença do Senhor. Então, Pai, faz isso na nossa família, faz isso na nossa casa, faz isso, Pai, na nossa história, Pai. Nós dependemos do Senhor e nós confiamos em Ti. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Enche o nosso coração de fé e de esperança, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículo 33, diz assim, que a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas sobre a casa dos justos está a bênção do Senhor. Eu creio que a bênção do Senhor está sobre a sua casa. Você que tem buscado viver em fidelidade, em santidade. Você que tem honrado ao Senhor com os teus bens, sim, com o fruto da obra das tuas mãos. O Senhor tem abençoado a tua casa. Eu quero clamar que Ele abençoe muito mais a tua casa. Vamos orar? Pai, no nome santo de Jesus, é motivo de alegria saber que em nossas mãos há abundância. É motivo de alegria saber que o Senhor tem nos dado, além do que pedimos, pensamos e necessitamos. É verdade, Senhor, que o Senhor abençoa a obra das nossas mãos e o Senhor faz com que isso aconteça, para que a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado, ó Pai. Por isso nós colocamos diante do Teu altar, entregamos em Tuas mãos, consagramos ao Senhor os nossos bens, a nossa renda, Senhor, o nosso trabalho, os nossos filhos, os nossos familiares, Senhor. Tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, nós entregamos no Teu altar e consagramos a Ti, Senhor. Que os nossos filhos honrem ao Senhor, que com a renda que recebemos nós possamos glorificar o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, não nos deixa sermos mesquinhos, avarentos, não nos deixa, Senhor, agirmos assim, mas que com os nossos bens nós possamos alegrar o Teu coração. Alegrar como? Alegrar abençoando os necessitados, alegrar cuidando, Senhor, sim, demonstrando cuidado com a Tua obra, com recurso financeiro, ó Pai. É verdade que nesse lugar nós temos o privilégio de Te servir, de Te adorar. Esse é o lugar, Senhor, esse é o lugar que o Senhor escolheu para estarmos, e nós queremos abençoar esse lugar com recurso financeiro. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, que esse recurso seja administrado por mim, pelos meus irmãos com sabedoria, ó Pai, e nós devolvemos no Teu altar nessa manhã, ó Pai. Recebe, Senhor, recebe os nossos dízimos, as nossas ofertas, recebe, ó Pai, porque nós Te entregamos por amor. Não é um peso Te servir, ó Pai, nós não entregamos com peso, nem como moeda de troca, com barganha, mas nós entregamos porque nós reconhecemos que o que temos é prova da Tua fidelidade, ó Pai. E assim como Tu és fiel a nós queremos ser também fiéis a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo as famílias que têm contribuído, eu abençoo cada família que tem Te buscado, cada família que tem se rendido aos Teus pés. Senhor, faz transbordar, faz com que seja abundante muito mais, ó Pai, que os Seus bens se multipliquem, que a Sua renda se multiplique em nome de Jesus, e que nós possamos entender em todo o tempo que tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor, e é para a Tua honra e glória que nós estamos nesse lugar e consagramos aos Teus pés, porque Tu és o único, digno de honra, digno de glória, Jesus. Amém, amém, amém. Ainda dá tempo, então, eu queria pedir para você que está nos assistindo, nesse tempo de Covid-19, estamos todos recolhidos à nossa casa, ainda dá tempo de você pegar o link dessa mensagem, mandar para os seus amigos, mandar para os seus grupos de WhatsApp, publicar na sua rede social e dizer que a Igreja Batista de Bom Retiro tem culto ao vivo. Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre a maneira como nós enxergamos os problemas. Números capítulo 13 conta a história de um dia
que o povo de Israel tinha uma promessa de entrar na terra que mana leite e mel, e desistiu dessa promessa porque enxergou os problemas maiores do que Deus, enxergou os desafios maiores do que o seu Deus. A maneira como você enxerga, a maneira como você vê, vai falar a respeito da fé que você tem no seu coração. O povo de Israel se reúne, ali vem aqueles 12 espias, e 10 daqueles espias, de Números 13, eles vão dizer o seguinte: o povo de lá é mais forte do que nós, eles habitam dentro de fortalezas, e nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. O convite da Bíblia é justamente contrário, não é para você viver por aquilo que você enxerga, mas é para você viver por aquilo que você crê. Em Abacuque, capítulo 2, verso 4, a Bíblia diz que o justo, ele pela fé viverá. O livro de Romanos, o Novo Testamento, no capítulo 1, ele diz que o justo pela sua fé viverá. O livro de Gálatas, no capítulo 3, diz, e o justo pela sua fé viverá. O livro de Hebreus diz que o justo, ele vive por fé, ele não vive por vista. Então a maneira como você enxerga a vida, se você enxerga Deus ao seu lado, se você enxerga Deus como seu Senhor, se você percebe que Deus está presente na sua história, você vai ver que os seus problemas, os seus desafios e as suas lutas, eles são diminuídos e Deus os coloca no seu tamanho real. Porque Deus é um Deus que é todo poderoso e é sobre isso que a gente vai falar, sobre experimentar, viver ou olhar pela fé. A Bíblia vai dizer para a gente, em 2 Coríntios capítulo 4, do verso 16 a verso 18, o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Ele está dizendo para a gente que a gente vai passar por momentos de dor, nós vamos passar por momentos de dificuldade, mas nós não devemos nos desanimar. Hoje existe um evangelho de pneu furado, é um evangelho fracassado, é um evangelho que traz uma notícia que não é uma boa nova, que diz que você não pode passar por tristeza. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem muita gente que está abandonando alianças porque está mais preocupado com a sua felicidade do que os compromissos que ele fez diante do altar e diante de Deus. Tem muita gente que não entende que nós vamos passar por aflições. A Bíblia diz que Jesus era homem de dores, que sabia o que era padecer. Se você pegar a história do apóstolo Paulo, o homem mais extraordinário do Novo Testamento, quando diz respeito a evangelismo, a missões, a plantação de igrejas, esse homem, ele é chicoteado, ele toma surra de varas, ele é apedrejado, ele naufraga 3 vezes, mas esse homem, ele vai para dentro da cadeia, ele passa metade do ministério preso dentro da cadeia, e mesmo assim, ele é um homem que diz: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Então a alegria, ela vem independente da circunstância, e a fé enxerga dessa maneira. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos Romanos, mas ele está dentro de uma cadeia, e ele diz que a gente deve atentar, fixar os nossos olhos, não naquilo que a gente está enxergando, não na ameaça do coronavírus, não nas notícias. Hoje o povo está vivendo em surto, e fica enxergando a televisão, o que ela fez? Ela desconstruiu toda a sua programação, para ficar focando dentro desse tema de coronavírus, do tema do Covid-19, quantos morreram e quantos enfermos já foram atacados, e como a enfermidade está progredindo no nosso país. Isso significa o quê? Que cada vez mais você se sente pequeno e a enfermidade grande, cada vez mais você se sente ameaçado e a enfermidade como uma cruel avassaladora. Eu quero levar você hoje para um lugar de fé. Eu quero levar você hoje para um lugar onde você entenda que o teu Deus é maior do que essa enfermidade, em nome de Jesus. Ele diz o seguinte: atentando para as coisas que se não veem,
Porque as coisas que se veem, elas são efêmeras, elas são temporais, elas são passageiras. Mas as coisas que se não veem são eternas. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, no capítulo 1, a partir do verso 16, ele vai dizer o seguinte, que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades e principados. O que ele está dizendo é que Jesus, ele fez um mundo que você enxerga, mas também fez um mundo que você não enxerga. Existe um mundo espiritual que ele vai ser movido pela sua fé, e não por aquilo que os seus olhos veem. Esse convite, segundo aos Coríntios, é um convite para você não desanimar diante da ameaça. E a primeira coisa que você deve entender é que a fé, ela deve enxergar aquilo que ninguém enxerga. A fé deve enxergar o invisível. Hebreus 11, 24 a 27 diz que pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés, ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. Ele, em vez de permanecer no pecado por um pouco tempo, e ele diz que essa vida que a gente vive é uma vida pequena, é um pouco tempo, e ele tem razão. Nesse tempo que Moisés sai do Egito, ele vivia nos prazeres daquele Egito, da corte do faraó, do palácio. O faraó é um nome que se dá, na verdade, o rei do Egito. O rei recebia o título de faraó. E ele então sai da corte, ele sai desse lugar de governo, ele sai desse lugar de abastança, ele sai desse lugar de fartura, com 40 anos, e ele vai para Midian, uma terra distante, próxima ao que é hoje a Arábia Saudita, porque ele está vendo algo que ninguém está vendo, ele está enxergando algo que ninguém está enxergando, ele está olhando para a eternidade, e o povo está olhando para o dia de hoje. Preste atenção nisso, não enxergue apenas o que seu olho vê, enxergue aquilo que ninguém vê. De fato, passarão os céus e a terra. A promessa vem daquele que nós chamamos de Deus, vem de Jesus Cristo. Passarão os céus e a terra. Os elementos se desfarão. Mas, se você colocar os teus olhos na esperança daquilo que você não vê, ele está esperando uma glória que vem no futuro. Ele está esperando uma recompensa. A palavra contemplar aqui, a recompensa, é enxergar aquilo que ninguém vê. Todo mundo está preocupado, e hoje acontece assim, você quer ficar perto do governante, do governador, do prefeito, da autoridade, dos poderosos. Você quer ficar perto dele, por quê? Porque você pode receber algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda, algum tipo de benefício. Moisés diz não para isso, por quê? Porque ele não quer se vender, ele não quer se corromper com as iguarias do rei, porque ele está enxergando aquilo que ninguém enxerga. Então, viva pela fé, porque a fé vê o invisível. Número 2, Romanos 4,19, conta a história de Abraão, e diz, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele está com 99 anos aqui, ele olha para ele mesmo, é como a Bíblia está dizendo aqui, que ele está enxergando ele mesmo, ele está olhando o seu corpo sem vitalidade, ele está dizendo que a fé não vai duvidar de uma promessa, apesar do seu corpo sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A palavra de Deus, ela é lançada de um lugar chamado eternidade.
A palavra de Deus, ela não fica velha. Porque se você recebe uma promessa de alguém que é gente, de alguém que é humano, que é ser humano, a promessa desse ser humano pode morrer, por exemplo, com a morte dele. A promessa pode ser retirada se esse ser humano, ele não cumpre, segundo o seu caráter, aquilo que ele promete. Tem muita gente sendo abandonado, sendo descartado por pessoas que prometeram, que disseram, eu vou ficar contigo até o fim, até que a morte nos separe. E no primeiro problema que existe, na primeira sedução que ele cai, ele abandona. Deus não. A promessa de Deus, ela não pode deixar de se cumprir. Deus disse, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e assim se cumpriu. Deus disse, tu Belém Efrata, é de ti que virá o Salvador, o Messias, e assim se cumpriu. A palavra de Deus, ela tem um cumprimento certo no tempo certo. É por isso que aquele que vive de fé não deve duvidar da promessa. Você pode estar vivendo aí uma promessa, você recebeu uma palavra profética, você recebeu uma palavra revelada no teu coração, em que Deus iria cumprir algo, então permaneça firme nela, não duvide. Por quê? Porque a dúvida é capaz de arrancar do nosso coração a fé. O contrário de fé, gente, é justamente isso. O contrário de fé não é incredulidade, é dúvida. Porque a dúvida faz você desconfiar de que o Deus que prometeu que iria fazer, Ele não vai fazer. A dúvida é a maneira pela qual o mundo espiritual perverso, o mundo satânico, ele fala com as pessoas para que as pessoas abandonem e duvidem da promessa do Senhor. Gente que não se move pela fé, é gente que jamais vai crer na promessa, vai duvidar da promessa e não vai alcançar a promessa. Número 3, quando nós falamos sobre fé, a fé precisa enxergar aquilo que é sobrenatural. Em 2 Reis, capítulo 6, o livro de 2 Reis é o livro que fala do profeta Eliseu. 1 Reis fala de Elias, Elias faz 10 milagres. 2 Reis fala de Eliseu, Eliseu faz 20 milagres. Se você estudou teologia, você vai aprender que Elias é um tipo de Cristo e Eliseu é um tipo da igreja. A tipologia bíblica fala que essa unção, ela foi derramada sobre a igreja, da mesma maneira como a unção foi derramada sobre Eliseu. Eliseu pede a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. A porção dobrada é um direito de filho primogênito, é uma lei espiritual, é uma lei bíblica. Filhos primogênitos, eles recebem porção dobrada do Espírito que está sobre seu pai, sobre sua descendência. E aqui Eliseu, ele vai olhar com fé diante de um jovem que não enxerga com fé, não enxerga o sobrenatural. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Ou seja, o menino sai e ele vê um problema, ele vê uma ameaça, ele vê um exército com carros de guerra para atacar e para cercar quem? Eliseu. Então ele vem desesperado, então ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando nós falamos sobre enxergar o sobrenatural, tem muita gente que me pergunta sobre discernimento espiritual. Na verdade, a Bíblia, eu gosto sempre de ficar dentro da Escritura Sagrada. A Bíblia em nenhum momento usa a expressão discernimento espiritual. Ela usa apenas uma expressão, que está em 1 Coríntios 12, o Espírito, pelo mesmo Espírito, ele distribui dons, e um dos dons que ele distribui é o dom de discernir espíritos. Não é dom de discernimento espiritual, é um dom de discernir espíritos, é outra questão. Mas o discernimento espiritual, apesar de não estar presente
na Bíblia como uma doutrina é revelado através de gente como, por exemplo, Eliseu. Eliseu, ele vai orar, e quando ele ora, ele vai se despedir de Elias, e quando ele se despede, ele vê o mundo espiritual, ele vê carros e cavaleiros, quando Elias sobe ao céu no redemoinho. Aqui ele já tinha enxergado o mundo espiritual, e quando ele enxerga o mundo espiritual, ele diz: maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão nos inimigos. Muita gente vai andar perto de você, e é gente que não vê o sobrenatural, é gente que não crê no sobrenatural, é gente que não crê na promessa, sempre se sente ameaçado pela circunstância, sempre se sente ameaçado pela enfermidade, sempre se sente ameaçado pelos seus medos. E é por isso que a Bíblia insiste tanto para que a gente não tenha medo, ser forte e corajoso, não tenha medo. Deus disse isso para Josué, o grande general. Josué é um homem que se aproxima de Deus, que se aproxima da palavra de Deus. Imagina Josué, um homem que não tem nenhuma derrota, a não ser a derrota de Acã, que foi a derrota de Acã e não foi dele, mas é um homem que passa em todas as batalhas e ele é invicto em todas as suas guerras. Por quê? Porque ele é um homem que enxerga o sobrenatural, aquilo que está acima do natural, aquilo que está acima daquilo que a natureza mostra. Ele vê o mundo espiritual. E quando você ora para que as pessoas perto de você possam também enxergar do mesmo jeito que você enxergar o milagre, enxergar o mover de Deus, enxergar o braço do Senhor, enxergar a resposta de Deus, enxergar que o poder de Deus vai chegar na sua vida. Não tenha medo dos seus inimigos, enxergue o sobrenatural, enxergue que Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Número 4, quando a Bíblia fala sobre fé, a fé deve sepultar a dúvida. Tiago 1, de 6 a 7, a Bíblia diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Tem muita gente que é levado por doutrina de ventos. Tem muita gente que por qualquer brisa, qualquer ventinho desfavorável, já desfalece na fé. A Bíblia diz que Pedro, ele caminha sobre as águas. O texto de Mateus capítulo 9, diz que ele estava numa grande tempestade, aquele barco que saiu de Tiberíades, estava indo para a terra dos Gadarenos, e ali o mundo espiritual se levanta, aquelas águas são agitadas, e os discípulos estão com medo. Então Jesus vem caminhando sobre as águas, e naquele dia que ele caminha sobre as águas, os discípulos estão clamando, e quando eles veem Jesus, eles não veem Jesus, eles acham que Jesus é um fantasma. Quer dizer, o coração deles com medo, é um coração que vê a ameaça maior do que o próprio Deus, não consegue nem enxergar o Senhor. Então Pedro diz: se é o Senhor, manda que eu vá contigo. E Jesus diz: então vem. E ele começa a caminhar, mas ele repara no vento. Quando nós reparamos no vento, nós somos agitados de um lado para o outro. É isso que Tiago diz: aquele que pede, peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, que é levada, que é agitada pelo vento de um lado para o outro. Ele não recebe nada. Pedro, ele afunda, e Jesus tem que socorrer ele, pergunta: por que duvidaste, Pedro? A dúvida, ela é capaz de roubar a fé. A dúvida é capaz de sequestrar, retirar de nós aquilo que nós cremos, faz a gente esquecer, produz na nossa mente uma amnésia, produz na nossa mente um esquecimento daquilo que Deus já fez no passado. É por isso que o profeta vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pastor, e qual é a ligação da esperança com a fé? A ligação da esperança com a fé é tão íntima, que quando a definição de fé de Hebreus capítulo 11, verso 1 é trazida, ele diz que fé é certeza daquilo que se espera. A espera é a esperança, e é um firme fundamento daquilo que se não vê. A fé, ela espera algo que a gente não vê, e é por isso que a fé deve sepultar a dúvida. Eu vou dizer para você: não ande com gente que duvida,
Não se aconselhe com pessoas que duvidam. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem te desanima. Você está passando uma crise no seu casamento. Se você andar com gente que já desistiu, se você andar com gente que já foi derrotada nessa área, vai dizer para você o seguinte: desiste do teu casamento, desiste do teu cônjuge, do teu marido, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, perdão. Desiste desse casamento, bola para frente, faz essa fila andar. Que eu digo para você, quem anda comigo anda sempre com fé. Não desiste daquilo que você crê, não desiste daquilo que você espera, não desiste daquilo que tem valor na sua vida, não desiste daquilo que te dá esperança, não desista. Um dos homens que mais me impressionam na Bíblia é um sujeito chamado Samar. Samar, a história dele está lá em 2º livro de Samuel. Durante o tempo das guerras entre o povo de Israel e os filisteus invadem o campo dele. Ele tinha plantado um campo de lentilhas. E, gente, eu vou falar para você, pensa assim, numa comida que eu não gosto muito, é a tal da lentilha. Eu não gosto de lentilha. Eu posso até comer lentilha. Tem gente que gosta, minha esposa gosta de caldo de lentilha, caldo verde com ervilha e caldo de lentilha com bacon. Tem gente que ama isso. Eu não ligo muito para essas coisas, mas aquele homem chamado Samar, ele plantou o campo de lentilhas e os inimigos vieram. A Bíblia diz que aquele homem, gente, ele tem uma unção tão poderosa que ele aniquila 1000 daqueles inimigos para proteger aquilo que ele tem valor, que ele dá valor. Valor e preço são duas coisas diferentes. Tudo aquilo que você pode colocar preço não tem valor. Tudo aquilo que você pode dar preço não vale nada. Uma televisão não vale nada porque tem preço. Você pode viver a tua vida inteira sem televisão. Pessoas das gerações antes de nós, nossos bisavós, nossos tataravós não tiveram televisão. Isso significa que a televisão não tem valor. Um carro, querido, ele não tem valor, ele tem preço. Você vai lá, você compra o carro por um dinheiro, mas você pode viver sem carro. Meu avô nunca teve carro, andou de bonde, andou em lombo de jegue. Meu avô, ele andou de trem, ele andou de ônibus, ele andou de táxi, mas ele nunca teve carro. Por quê? Aquilo que tem valor, ele não tem preço. E aquilo que tem preço, não tem valor. Agora a tua saúde, querido, quanto vale a tua saúde? Já que estamos falando tanto aí de coronavírus e Covid, se o médico decretar que para que você seja curado, que uma pessoa que você ama seja curado, tem um preço tal, você simplesmente você vai pagar aquele preço, porque o teu filho tem valor, ele não tem preço. A tua esposa, o teu marido tem valor, ele não tem preço. E é disso que a gente está falando aqui. A fé, ela deve sepultar aquilo que nós duvidamos. A dúvida não pode passar na sua cabeça, porque se você duvidar, você vai afundar, você vai naufragar no meio dos ventos e no meio das águas. A ausência de convicção leva a gente a oscilar entre a negação e a afirmação. Eu creio, mas não creio muito. Eu acho que vai acontecer, mas eu não acho muito. Essa dúvida, ela funciona tirando de você o ânimo, tirando de você a possibilidade de você alcançar aquilo que a Bíblia diz que você vai alcançar. A pessoa não nega a fé, mas também não confirma a fé. É sobre isso que Elias está falando, quando ele chama aquele povo no Monte Carmelo e diz: até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Tem muita gente que fala assim: pastor, mas eu não tenho fé. Sabe por que você não tem fé? Porque você não tem compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e por dar crédito à palavra de Deus. Não só ouvir, mas crer naquilo que está escrito. Não só você meditar, mas ter certeza que aquilo que está escrito é verdadeiro. Você nunca vai ter uma grande fé sem a palavra de Deus. Hoje, as pessoas estão em casa vendo televisão, vendo notícias, vendo Netflix, jogando videogame, envolvido nas redes sociais, mas eles não conseguem mais ter tempo para a palavra de Deus. As pessoas têm aplicativos de Bíblia nos seus celulares, mas lê talvez um versículo por dia e não tem mais compromisso com a palavra de Deus. Escute o que eu vou dizer. A fé é tão importante que na armadura do cristão de Efésios 6,
o apóstolo Paulo fala assim: tomai sobretudo o escudo da fé. O sobretudo é algo que vem dos meus pés até aqui em cima. Quanto maior a tua fé, mais rápido você vai se livrar das setas inflamadas do diabo. Você vai apagar essas setas, essas mentiras, essas lógicas perversas que querem tirar a fé do teu coração. Se você tem um grande escudo, você vai ter uma grande fé. E você só vai ter se você buscar a Deus na sua palavra. Essa palavra de Deus conta para mim e para você história de homens e mulheres, história de gente que passou por situações terríveis, mas que foram livres por causa do nosso Deus. A Bíblia vai dizer para a gente, em Daniel capítulo de número 3, que esses homens, que 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, também conhecidos biblicamente como Misael, Ananias e Azarias, são lançados numa fornalha de fogo, e ali um 4º homem, que é Jesus Cristo, é uma visão teofânica, uma teofania. Esses 4 homens são visitados por Deus, e ali aquele fogo não queima. Aliás, Isaías diz isso, né? Quando as águas te cobrirem, não subsistirá, e quando passares pelo fogo, não te queimarás. Esse Deus é um Deus que livra Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro da fornalha, a ponto do rei babilônico dizer: não há Deus que livre como o Senhor, não há Deus que livre como nosso Deus. Essa palavra vai encher o teu coração de fé, e vai fazer você enxergar o sobrenatural, e tirar do teu coração toda a dúvida, porque se você viver em dúvida, essa dúvida vai atrapalhar os seus passos para o sucesso, e onde não existe dúvida, existe grande fé. Então aproveite para mergulhar nas Escrituras Sagradas. Número 5, a fé tem qualidade, a fé não tem tamanho. É interessante isso. Em Lucas 17, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraigue-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui o quadro é um quadro que assusta os discípulos. Quando a gente fala sobre Lucas 17, Jesus está falando, está lançando em rosto a incredulidade, e os discípulos estão achando que a fé vai vir assim de uma hora para outra na cabeça dele, e Jesus está dizendo que não. A fé, gente, é um pouquinho só, é um pedacinho de uma semente, é uma pequena semente, a menor das sementes. Se você tiver fé como um grão de mostarda, é de um tamanho, não está falando para você, não está falando para você de tamanho, está falando de qualidade. Se você tiver fé na qualidade de um grão de mostarda, você vai dizer ao mundo espiritual e vai obedecer. Ele vai repetir essa mesma palavra quando ele fala: se você tiver fé, você vai dizer ao monte: sai daqui e vai para lá. A fé coloca no teu coração verdades que faz com que a tua boca produza profecias que vão anunciar a tua vitória. A boca fala, gente, do que está cheio o coração. Se você se encher da palavra de Deus, se você se encher da esperança que a palavra de Deus traz, anunciando o poder de Deus, anunciando o tamanho desse Deus, a sua boca não vai produzir murmuração, a sua boca não vai produzir reclamação, a sua boca não vai produzir desânimo, a sua boca não vai produzir dúvida, a sua boca não vai produzir incredulidade. Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa que tem no seu coração uma qualidade de fé que independe do tamanho. O que leva você a alcançar vitória é a qualidade da fé que está no seu coração. Número 6, a fé crê na promessa. Hebreus 11 continua falando sobre os heróis da fé, e ele de novo cita Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Queridos, muita gente, quando recebe Jesus, não sabe a mínima ideia de para onde está indo, mas é gente que está confiando na promessa de Deus. Abraão morava numa região chamada Ur de Caldeus. Hoje
no território, no país onde a gente conhece como Iraque. Ele sai para um lugar que ele não sabe para onde é. Se você acompanhar Gênesis capítulo 15, Deus diz para Abraão: larga a tua parentela, larga a tua segurança, larga a casa dos teus pais, ou seja, larga aquilo que você tem, que produz na sua vida tranquilidade, e vai para uma terra que te mostrarei. Deus não diz para a gente para onde a gente está indo, só diz para a gente ir. Quando Deus chama a gente, quando Deus vocaciona a gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer. Quando eu fui chamado para o ministério, eu era muito jovem, eu tinha 23 anos, uma pessoa na igreja se levantou, orando em línguas, e trouxe sobre a minha vida uma palavra profética. E você não precisa disso, não fique assim, mistificando o chamado. Não, mas um anjo não apareceu, ninguém veio assim, com uma palavra profética, cheia de língua estranha, falando em mistério. Deus, ele vai falar o teu coração. Deus, ele não usou anjo para falar com Abraão, ele mesmo falou. Abraão ficou convicto disso, e eu fiquei convicto disso também. Naquele mesmo ano, eu entrei no seminário, eu não fazia ideia do que Deus iria fazer conosco, ia fazer com a nossa vida. Eu começava a orar: Deus, eu quero ganhar milhões para Jesus. É interessante que hoje, os nossos 2 canais do YouTube, nós temos aqui o canal da Igreja Batista do Bom Retiro, IBBR, e temos o canal Oswaldo Lobo. Gente, esses canais alcançam milhões de pessoas, são mais de 13 milhões de visualizações por mês, a cada 28 dias. Nós não podíamos esperar, não sabíamos aonde Deus estava nos levando, mas hoje nós abençoamos aí milhares de pessoas por dia, milhões de pessoas. Então, quer dizer, Abraão, ele crê na promessa: eu não sei para onde estou indo, mas eu sei o Deus que está indo comigo. E ele continua assim ainda em Hebreus capítulo 11, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. O que ele está dizendo é que a promessa que serve para mim, vai servir para o meu filho, vai servir para o meu neto. Deus havia prometido uma herança, e ele caminha para um lugar, crendo que o Deus que daria a promessa, também que deu a promessa, também estabeleceu sobre ele a certeza dele receber a herança para ele e para os filhos deles, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Gente, quando Deus, ele faz a promessa, ele cumpre. Eu me lembro que antes do meu filho nascer, eu já sabia que meu filho seria um menino. Hoje é muito fácil. Você vai, depois de 2 meses, você vai lá, faz o ultrassom, você descobre, é menino, é menina. Hoje tem festas, você coloca um balão azul, um balão cor-de-rosa, a pessoa espeta um balão, ou abre um bolo e ali descobre se o filho é menino ou menina. Por quê? Porque a ciência acusa antes do neném nascer, mas naquele meu tempo não tinha isso. Quando um filho ia nascer, meu filho foi nascer, a gente não sabia se era menino, se era menina. Já tinha até ultrassom, mas ele não tinha assim, o ultrassom não tinha a capacidade que tem hoje de ver rapidamente. Então, quando descobriu, o médico olhou para mim e falou assim: é um menino. Eu já sabia disso, que ele seria um menino. Você alcança promessas crendo naquilo que Deus prometeu. Então a fé, ela crê na promessa, não crê naquilo que você vê apenas, naquilo que você crê. Número 7, a fé alcança o impossível. Hebreus 11 continua assim a partir do verso 13. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. É interessante isso. Deus, ele nunca promete menos do que aquilo que ele vai te dar. Ele sempre te pede menos daquilo que ele vai te dar, sempre.
Aqui Abraão tinha uma promessa, e a promessa alcança o impossível. Qual era a promessa? De que em Isaque fossem cumpridas as promessas de herança dele. A Bíblia diz, quando Deus diz, em ti serão benditas, é na tua descendência que serão benditas todas as famílias da terra. E aqui então, Abraão, pela fé, quando ele é provado, Deus falou assim, pega essa promessa aí e entrega no altar. Ele sobe então uma colina. Hoje, quando a gente vai para Israel, você enxerga ela, você está num sistema de cadeias de montanhas, a gente chama, né, a geografia chama aquele lugar de Monte das Oliveiras, aponta assim, mais ao norte do Monte das Oliveiras, tem ali um jardim, o jardim do Getsemane, é um lugar que você enxerga do lado de lá, do lado de um pequeno vale, você enxerga Jerusalém, e mais acima de Jerusalém, tem o que? O local aonde Isaque foi entregue. Abraão pega o seu filho, ele coloca Isaque, pega assim a sua promessa, ele está a ponto de obedecer a Deus, ele entrega para Deus seu único filho. É por isso que Deus ama Abraão. A Bíblia diz que Deus entregou seu único filho, para que todos que creem nele fossem salvos. Abraão pega o seu único filho, coloca sobre o altar, ele está a ponto de sacrificar, o anjo diz, não faça isso, porque agora eu sei que você confia no Senhor. Abraão, pela fé, entrega um filho, e ele recebe o que, querido? Ele recebe multidões. Aquele filho dele, aquele filho Isaque, vai gerar, é uma semente, que vai gerar gente, todo mundo. Eu e você, a Bíblia diz no livro de Gálatas, que somos filhos de Abraão pela fé. Eu e você somos filhos de Abraão, é por isso que a Bíblia diz que não é só o povo de Israel, querido, somos eu e você que somos filhos de Abraão pela fé. Ele diz assim, por que você fez isso? Olha para o céu e tenta contar as estrelas do céu. Olha para o chão e tenta contar os grãos de areia do chão, porque assim vai ser a tua descendência, incontável como as estrelas dos céus, e vai ser incontável como os grãos de areia. Se Deus te prometeu algo, fique nessa fé, porque essa fé vai alcançar o impossível, essa fé vai ressuscitar de novo a tua história, essa fé vai ressuscitar de novo a tua esperança, vai ressuscitar de novo os teus negócios, vai ressuscitar de novo a tua família, vai ressuscitar de novo a tua alegria, vai ressuscitar de novo a festa do Senhor na tua casa, em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela diz que a fé vê aquilo que ninguém vê. Pela fé ele supera o risco de ficar numa terra confortável para tomar posse num lugar melhor e maior. Se Abraão não tivesse saído de Ur dos Caldeus, querido, presta atenção, ele jamais teria conquistado a terra da promessa, uma terra muito melhor e maior, que Deus a mesmo define como uma terra que emana leite e mel. Ele atrai gente de fé para o seu lado, gente que tem fé, não anda com gente incrédula. Sabia disso? Quando você tem fé e a pessoa começa a falar contra a tua fé, você diz assim, ó, fala com a minha mão, porque eu vou continuar caminhando com fé, eu vou continuar caminhando com esperança, eu não vou desistir de crer. A fé elimina pessoas que não têm fé e atrai gente de fé, como atraiu Sara. Sara tinha 90 anos e pela fé ela gerou um filho. A fé abriu a dimensão eterna, e ele reconhece que o homem pertence ao mundo espiritual. Por quê? Porque ele estava pensando numa cidade cujo arquiteto é Deus. A gente vive essa vida aqui, que 80 anos, 90 anos, no máximo você vai ter alguns poucos passos, pouquíssimos passam dos 100 anos. Mas a tua história não termina aqui nessa terra, a tua história termina no céu. É ali que Deus nos promete, um lugar onde não haverá mais choro, nem mais pranto, nem mais dor e nem a morte, porque todas as coisas passaram. A morte também vai ter um dia que ela vai ser sepultada. A Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, a morte não vai fazer parte da nossa vida. Então não viva como se essa vida terminasse aqui. Viva com uma vida que vai alcançar a eternidade. Esse homem descobriu que não há limite para a manifestação do Deus
de Deus na vida daquele que crê. Abraão me ensina a mim e a você que o limite está aqui, ó, no nosso coração, na nossa mente. Quando você crê que Deus não pode fazer, Ele não faz. Mas se você crê que Deus pode fazer, Deus faz. Deus honra a fé, porque a fé, ela vê o impossível. Ele também aprendeu que Deus nunca pede menos do que quer dar, e um sacrifício de fé pode multiplicar o impossível. Nós estamos vivendo tempos aqui hoje de pessoas esperando, né, que Deus faça alguma coisa. Querido, faz você alguma coisa. Entrega a tua semente de fé. Entrega o teu sacrifício. Sacrifício é algo que dói no bolso da gente, querido. Sacrifício, imagina aquele homem, porque você tem um, dois, se você tem mais de um filho, você tem 2, 3, 4. Abraão só tinha um filho. Tem muita gente que só quer sonegar. Tem muita gente que diz assim, eu só tenho isso, Deus. Eu não posso dar o que eu tenho, querido. Se você der o que você tem, Deus vai multiplicar e fazer o impossível. Aquele homem colocou um filho no altar. Ele recebeu, quando a gente fala de descendência, uma descendência incontável. E por último, a fé mostra que é possível trazer de volta aquilo que é impossível. Número 8, o sucesso da fé, gente, está dentro de você. A fé, ela é pessoal. A Bíblia diz em Marcos 9, um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. É um espírito, na verdade, um espírito mudo. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Traga-me o menino. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, diz Jesus, tudo é possível àquele que crê. Esse homem traz um filho que está possesso de um espírito imundo. Algumas pessoas gostam de me perguntar sobre isso, se libertar pessoas de cativeiros demoníacos é um dom. Não é dom não, querido. Não existe dom de expulsar demônios. Expulsar demônios é um sinal daquele que crê. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Quando o Evangelho de Marcos encerra, Jesus está dizendo assim, há um sinal que vai seguir gente de fé. Há um sinal que vai seguir pessoas de fé. Esse sinal vai seguir o que crê. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome falarão novas línguas. Não existe dom de expulsar demônios. Não existe não, querido. Pode dizer, existe vocação para o Ministério de Libertação, é outra coisa. Mas qualquer pessoa, em nome de Jesus, pode expulsar demônios. E Jesus lança em rosto a incredulidade de seus discípulos. Ele diz, ó geração incrédula, até quanto vos sofrerei? Me traga o menino. Ali nós tiramos ali o texto, mas se você continuar lendo em Marcos 9 e também em Mateus 17, é o mesmo texto aí. A Bíblia diz que quando o Espírito viu Jesus, ele caiu, sacudiu violentamente. Jesus o repreendeu e ele pergunta assim, desde quando acontece isso? Imagina, gente, desde a infância. Ele era um menino, que aparentemente é jovem, mas isso acontece desde pequeno na vida do menino. E o pai chega perto de Jesus, é muito interessante isso. Jesus diz o seguinte, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus, se podes, tudo é possível que crê. Se você crê, o impossível vai acontecer na sua vida. E eu quero orar por vocês que estão em casa, eu quero orar por todos vocês, se ajuntem agora. Você que está com medo, querido, aproveite esse tempo para você profetizar na vida da sua família. Aproveite esse tempo para você anunciar o poder de Deus na sua família. Estenda as suas mãos para a sua casa agora, para a porta da sua casa. E repreenda todo espírito de morte, para que não entre na sua casa. Todo espírito de enfermidade, para que ele não entre na sua casa. Aproveite esse tempo para você se mover em fé. Na quarta-feira passada, nós falamos justamente sobre isso, sobre o sangue nos umbrais, sobre o sangue que impediu a possibilidade do espírito imundo entrar dentro, do espírito de morte entrar dentro da casa dos israelitas. A verdade é, quando o espírito de morte vem, querido, é dentro de casa você tem que ficar mesmo, mas traga para dentro do seu filho, traga para dentro da sua esposa, seu marido,
as pessoas que você ama, para que sejam protegidas. Eu vou orar pela sua vida, mas eu quero pedir que você também comigo em fé, ore na sua casa. Pai querido, eu quero abençoar todos aqueles que recebem essa palavra, nessa manhã de domingo. Eu quero liberar sobre eles uma palavra de bênção, Pai. Arranca todo medo, toda incredulidade, toda dúvida do coração da tua igreja, que o teu povo possa mergulhar na tua palavra, que o teu povo possa entender que o Senhor é Deus. O Senhor é muito maior do que toda enfermidade, o Senhor é muito maior do que toda ameaça de todo coronavírus. O Senhor reduz as nossas ameaças a nada, pó. Pai, é com fé no Senhor, é com a esperança nas promessas do Senhor, esperança de que nossa família, Pai, vai crescer em paz, que esses tempos de enfermidade vão passar, que a crise econômica vai ficar para trás. Ó Pai, nós cremos no Senhor, nós colocamos a nossa esperança no Senhor, e anunciamos, Pai, pela fé, todo mal vai cessar, e que praga nenhuma chegará na nossa casa. Nós cercamos essas casas e essas famílias com muralhas de fogo, como diz a tua palavra. Ó Pai, para que o mal não os toque, para que praga nenhuma chegue nas suas vidas, ainda que 1000 caiam do lado, 10.000 à sua direita, nenhum mal os tocará, nenhum mal os tocará. Pai, coloca as tuas asas debaixo sobre o teu povo, e cobre-os com o teu manto, Pai, em nome de Jesus. Nós os abençoamos assim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que bom que você acompanhou a gente. Daqui a pouco teremos mais. Daqui a pouco, às 7 da noite, transmissão aqui online, ao vivo, para o seu coração. Esteja conosco aqui. Deus abençoe. Tem mais. Lembrando, as nossas reuniões ainda estão suspensas, até que a gente tenha segurança sanitária, segurança do Ministério, da Secretaria de Saúde, para que a gente possa se reunir. Então, não despreze isso. Tome cuidado, lave bem as mãos, chegando em casa, tira o seu sapato, despreze a roupa que você está usando, coloca na máquina de lavar, tá bom? Tome um banho e seja feliz, aproveite esse tempo com a sua família. Terça-feira, 20 horas, transmissão ao vivo do CR. Quarta-feira, às 20 horas, transmissão ao vivo do Quarta Fire. Sexta-feira, às 20 horas, transmissão ao vivo, um culto das famílias para o seu coração. Deus o abençoe. Fica na paz, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica na paz.